3, 2, 1, vamos embora. Muito bom dia, bem-vindos ao Conversa Franca. Hoje falamos com António Jorge Lopes, o candidato à Câmara Municipal de Zambuja, pela coligação Pelo Futuro da Nossa Terra. Música e tal, musical. Muito bom dia, Dr. António Jorge Lopes. Obrigado por vir ao Conversa Franca. Começamos exatamente por fazer, ou aliás, por lhe pedir um balanço destes 4 anos de Joaquim Ramos na Câmara Municipal de Zambuja. Antes de mais, bom dia ao Miguel Rodrigues e ao todo o auditório da Rádio Ribatejo e do Concelho de Zambuja. Bom, o mandato, este último mandato surpreendeu-me. E surpreendeu-me pela negativa. Se o primeiro mandato do ainda Presidente da Câmara foi o dia, eu atrever-me a dizer que este segundo mandato, estes últimos 4 anos, foram um início de regresso às trevas, à noite. Porquê? Porque se o primeiro mandato houve capacidade de realização e até alguma ideia de eficiência, neste momento já temos o deixa andar. Se há 4 anos tínhamos uma certa sensação de modernidade e até foram introduzidas ideias inovadoras para o Concelho de Zambuja, neste momento temos uma gestão de Câmara que se limitou a andar a reboque dos acontecimentos sem conseguir antecipar nada. E tal aconteceu, por exemplo, na questão do aeroporto e na questão do encerramento da Opel. Olha, devo dizer que no primeiro mandato do ainda Presidente da Câmara, nós tivemos uma Câmara feroz, interventiva, reivindicativa junto do Poder Central. Neste momento, nestes últimos 4 anos, tivemos apenas um Presidente de Câmara que se pautou pelo silêncio, que esteve durante estes 4 anos politicamente amordaçado perante o atual governo do engenheiro Sócrates. Eu compreendo que tal aconteça. Até devo dizer que é natural que pessoas que têm estado a gerir os destinos do Concelho de Zambuja há 12, 16, 20 anos, já estejam cansados. Esse é o grande saldo destes 4 anos de mandato. A equipa do Dr. Joaquim Ramos revela, e ele próprio, revelam evidentes sinais de cansaço. E é por isso que eu digo que é tempo de perspectivar o futuro, é tempo de o Concelho de Zambuja ser gerido por uma geração mais nova, em termos autárquicos, com ideias novas e mais soluções. Mas, sinceramente, não quero perder aqui muito tempo a discutir o passado, a falar do muito que ficou por fazer ou aquilo que foi mal feito. O Concelho de Zambuja tem que discutir o futuro, é para isso que eu cá estou, o passado já passou. Estes 4 anos ficam marcados por algumas situações complicadas em termos económicos. O aeroporto que estava previsto para a zona de Alenquer, que iria naturalmente ter alguma influência no Concelho de Zambuja, foi para Alcochete. A Opel, quanto menos esperava, encerrou. Foram duros reveses na economia deste Concelho, na sua opinião? Temos que distinguir as situações. Primeira questão da Opel. A Opel resulta de um processo, de um modelo de desenvolvimento iniciado nos anos 60 que assentava que o progresso económico e social do Concelho de Zambuja se deveria sustentar basicamente em unidades fabris. Com o encerramento da Opel foi a machadada, foi o ponto final nesse modelo de desenvolvimento baseado ou tendo como vetor principal de desenvolvimento as unidades fabris. Outra situação diferente é o modelo de desenvolvimento que foi defendido e que se tentou ser implementado nos últimos 12, 16, 20 anos, ou seja, durante as gestões do Partido Socialista. E esse modelo de desenvolvimento, errado do nosso ponto de vista, e isso nós sempre denunciamos, baseava-se e baseia-se, em certa medida ainda, em 2 vetores principais de desenvolvimento. Quais são? O primeiro, a aposta exclusiva na logística e o segundo, a construção do aeroporto na OTA. Ora, como se sabe, o aeroporto da OTA voou para Alcochete e em relação à logística continuo com muitas dúvidas sobre a bondade dessa aposta exclusiva nesta área de investimento em termos de desenvolvimento do Concelho. Devo dizer, a propósito desta questão do aeroporto de OTA, que enquanto fui vereador, recordo-me perfeitamente que entre 2003 e 2005 fiz intervenções, denunciei, chamei a atenção o Dr. Joaquim Ramos para a necessidade de nós termos uma estratégia de desenvolvimento alternativa àquela que o ainda Presidente da Câmara estava a teimar, a firmar no Concelho de Zambuja. É do bom senso que nós devemos ter sempre à mão um plano B e devemos executá-lo simultaneamente enquanto o plano A, chamemos-lhe assim, não se concretiza. O aeroporto voou para Alcochete e só depois é que o Dr. Joaquim Ramos acordou
para a necessidade de inventar à pressa, que ainda não se sabe bem qual será esse novo modelo de desenvolvimento que ele terá. Pela nossa parte, sempre tivemos um plano B preparado para o Concelho da Zambuja e estamos, por isso, com ideias muito firmes e muito concretas daquilo que queremos para o Concelho do Desenvolvimento de Zambuja, que não esteve demasiado dependente, nunca esteve demasiado dependente da construção do aeroporto na OTA, mas afirmava-se também por outros vetores de desenvolvimento. O facto do aeroporto ter, entre aspas, voado para Alcochete, trouxe ao Concelho da Zambuja algumas obras chamadas contrapartidas, que poderiam vir de qualquer das formas, se calhar viriam mais tarde, não fosse o caso do Governo entender que Zambuja e Alenquer foram os concelhos mais penalizados. Pode ser uma mais-valia aproveitar agora estas contrapartidas? Olha, eu devo-lhe dizer que analisei com todo o cuidado o plano de compensações aprovado pelo Governo para os municípios abrangidos pelas medidas preventivas e não só, que tiveram um impacto mais imediato com a saída com o voo do aeroporto para Alcochete. De todo o elenco de medidas, de ações, de iniciativas que estavam previstas nesse plano, e agora estou a citar de cor o ainda Presidente da Câmara, que colocava no dia da assinatura desse acordo, dizia que não bastava haver intenções, era preciso passar das intenções para as ações. Bom, um ano passou, cerca de um ano passou, e ainda não passamos das intenções. E recordo apenas aqui 3 situações muito concretas. A primeira, desde logo, tem a ver com a construção do novo quartel da Guarda Nacional da Republicana em Aveiras de Cima. É uma das medidas que está prevista no plano de compensações da OTA, já deveria estar construído de acordo com a respectiva programação, mas ainda não foi. O segundo, a questão do arranjo da fachada do Palácio de Manique do Intendente. De acordo com o cronograma, também já deveria estar concluído. Dizem-me que até poucas semanas antes das próximas eleições autárquicas, essa obra será desencadeada. O terceiro, que aliás até tem um valor substancial em termos de investimento previsto, tem a ver com o Castro de Vila Nova de São Pedro. É um programa grande que abrange, aliás, também a construção a recuperação do Convento das Virtudes, e nesse programa, também que consta do programa das compensações da OTA, nesse projeto prevê-se que o início de todo o projeto deveria arrancar em abril de 2008 e conclusão em dezembro de 2010, com um investimento total superior a 4 milhões de euros. Bom, eu só gostava de saber como é que alguém vai fazer alguma coisa no Castro de Vila Nova de São Pedro, não obstante estes 4 milhões de euros, e admitindo até que não sejam todos para o Castro de Vila Nova de São Pedro, mas uma parte também para o Convento das Virtudes, se o terreno onde está instalado o Castro de Vila Nova de São Pedro ainda é propriedade privada. E, portanto... Há sempre a expropriação, neste caso. Pois, mas a Câmara Municipal da Zambuja até o momento não deu nenhum sinal de querer expropriar. Aliás, se o quisesse expropriar... Já o disse, mas ainda não o fez. Se quisesse expropriar o terreno onde se encontra instalado o Castro de Vila Nova de São Pedro, poderia tê-lo feito nestes últimos 8 anos. Não precisava de todo do plano de compensações da OTA. Em síntese, e em relação ao plano de compensações da OTA, salvo algumas operações de cosmética, algumas que estão em curso, e tendo em conta as próximas eleições autárquicas, o grosso do investimento previsto no plano das compensações da OTA ainda não foi aplicado, não foi realizado, parte substancial ainda se encontra considerado no próprio plano como estudos avançados, projetos. Vamos aguardar, sinceramente, desse ponto de vista, nós precisamos de uma Câmara Municipal, o Concelho da Zambuja precisa de uma Câmara Municipal e de um Presidente que não tenha problemas de fazer sentir a sua voz junto da Administração Central. Nós sabemos que a Administração Central é lenta e para andar mais depressa precisamos de empenho, precisamos de iniciativa e não vamos lá apenas a enviar um fax, um mail ou uma carta. Essa é a maneira de estar do ainda Presidente da Câmara. Não é a minha, quem me conhece sabe que eu não tenho paciência para reivindicar situações apenas por carta, por mail. Falando num bom português, ponho-me a caminho e, se for preciso, sente-me à frente do gabinete do respectivo secretário de Estado ou do respectivo ministro e só sai de lá
quando finalmente tiver a reunião, eu vi, enquanto estive no Governo, vários presidentes de Câmara fazer isso e, sinceramente, nunca lhes caíram os parentes na lama, antes, pelo contrário, conseguiram assim salvaguardar os interesses da sua população. Falta, na sua opinião, uma atitude mais agressiva por parte deste Executivo? Falta mais dinamismo, é aquilo que eu dizia há pouco. Falta mais dinamismo, falta mais capacidade de intervenção, falta mais capacidade de antecipação. Houve no primeiro mandato. Neste momento, nestes últimos 4 anos, não houve. Porquê? Porque há cansaço. A equipa e o próprio Presidente de Câmara estão cansados. Perderam a energia, perderam o dinamismo, perderam a garra. E o Conselho da Zambuja, para as dificuldades e para os desafios que se aproximam a cada minuto, precisa ter alguém que não tenha problemas de se meter no carro e de reivindicar junto às instâncias da Administração Central aquilo que é preciso para o Conselho da Zambuja e não ter problemas em usar voz forte. Se o Dr. Joaquim Ramos, em 2002, teve a capacidade, a luz, a iniciativa de publicar uma carta aberta a denunciar os maus investimentos que então estavam previstos para o Conselho da Zambuja, através de uma carta aberta à população, denunciando que o governo de Durão Barroso e Manuela Ferreira Leite estavam a ser maus para o Conselho da Zambuja, então também o mesmo Presidente da Câmara não deveria ficar politicamente amordaçado perante o governo do Engenheiro Sócrates, quando aquilo que este governo celebrou com esta Câmara Municipal não está a ser cumprido. Deveria ser o Dr. Joaquim Ramos, com a maioria de razão de já o ter feito no passado, fazê-lo novamente agora. Não faz porque está cansado e julgo que esteja politicamente amordaçado. E desse ponto de vista precisamos de um Presidente com iniciativa, mas também precisamos de um Presidente com liberdade, que não tenha medo de afrontar, obviamente dentro das regras institucionais normais que devem reger uma Câmara Municipal e um Governo, mas deve ser reivindicativo e não deve ter medo de afrontar o poder que existe instalado no Terreiro do Paço. Falou há pouco em operações de cosmética, especificando, são operações de obras que estão a decorrer neste momento? Neste momento é óbvio para todos que este foi um mandato que teve menos obra do que o anterior. E as obras estão a aparecer agora todas à pressa para serem inauguradas, porque estamos em vésperas de eleições autárquicas. E quando aparecem inauguradas, ainda por cima aparecem mal inauguradas porque não têm os equipamentos todos à disposição das pessoas. Recordo apenas 2 situações. Primeiro, o Estádio Municipal da Zambuja foi inaugurado, se não me falha a memória, em abril deste ano e até há poucas semanas ainda nem sequer tinha luz. E, consequentemente, quem lá jogava, quem lá praticava desporto, nem sequer tinha a possibilidade de tomar um banho de água quente nos respectivos balneários. Dou-lhe um outro caso. O arranjo do Largo da Capela dos Casais das Comeiras também foi inaugurado em julho, e neste momento as populações locais estão a reclamar pelo facto de o largo, apesar de estar bonito, nem sequer tem os candeeiros ligados. Porquê? Porque, mais uma vez, não se tratou das coisas a tempo com a EDP. E é desse ponto de vista que eu digo, eu estou a dar 2 problemas de 2 questões ligadas à luz. Até de uma forma simbólica, porque a este Presidente de Câmara neste momento falta energia. Dr. António Jorge, na blogosfera, e o senhor é um adepto fervoroso da blogosfera, é acusado muitas vezes de nunca ter opinado sobre um negócio que envolveu as águas da Zambuja, e neste caso a concessão das águas. Qual é a sua opinião relativamente a este mesmo assunto? Bom, relativamente à questão das águas, nós temos que separar 2 vertentes do problema. Primeira vertente, o sistema em alta, e outra, o sistema em baixa. O sistema em alta foi resolvido com a minha abstenção no mandato anterior. E, nessa altura, defini muito claramente qual era o posicionamento que eu tenho relativamente à concessão dos serviços neste tipo de situações. E, na altura, isso está escrito na ata e consta da minha declaração de voto, é que não me opunha por princípio que existissem concessões a entidades públicas ou a empresas com capitais públicos, razão pela qual não tinha votado contra o contrato das Águas do Oeste e me tinha abstido. E abstive porque houve várias questões nesse contrato que verifiquei que estavam a ser lesivas para o Concelho de Zambuja, que, aliás, atualmente o Presidente da Câmara aí reconhece que eu tinha razão, nomeadamente
no aspecto da contagem dos metros cúbicos em termos de efluentes e também relativamente à questão do cronograma das obras previstas pelas Águas do Oeste. Estabelecido o princípio, agora falemos das águas em baixa, ou seja, do sistema em baixa, com a concessão às águas da Zambuja. Por princípio, parece-me que a melhor forma seria fazer uma concessão a uma entidade pública ou uma empresa com capitais públicos. A EMIA podia ser uma solução? A EMIA poderia ser uma solução, mas eu considero que a EMIA não está vocacionada para esse tipo de ação. Agora, julgo que o processo foi mal conduzido, e foi mal conduzido em duas vertentes. A primeira vertente é que, antes de mais, deveria ter sido realizado um estudo que teria como referência as melhores práticas europeias em termos de gestão do sistema em baixa e verificar qual das soluções é que deveria ser preferível aplicar ao Concelho da Zambuja em função das suas circunstâncias concretas. Empresa privada, concessão a uma empresa privada, concessão a uma empresa de capitais mistos, públicos e privados, criar uma empresa municipal autónoma especificamente vocacionada para a gestão do sistema em baixa, manter o atual sistema que havia na Câmara Municipal da Zambuja, criar uns serviços municipalizados para tratar do problema. Bom, primeiro fazia-se esse estudo e depois, em função desse estudo, ia-se ao encontro da solução. Seria esse estudo que iria determinar as condições económicas e as condições técnicas que melhor serviriam ao Concelho da Zambuja para termos uma boa qualidade de serviço e, simultaneamente, os consumidores não serem prejudicados em função do serviço que estava a ser prestado pelo respectivo sistema. O ainda Presidente da Câmara a atual maioria socialista optou por um outro caminho, que foi, definiu desde logo que deveria haver uma concessão a uma empresa privada pelo período de 30 anos. Realizou o concurso num processo bastante polémico, e eu entendo que foi polémico de forma desnecessária, porque se tivessem seguido o caminho que eu propus e que tive a oportunidade de explicar ao ainda Presidente da Câmara em várias conversas que tivemos sobre o assunto, não teria havido a mesma polémica, porque aí julgo até que teria sido consensual. Bom, agora temos a concessão feita. E tendo a concessão feita, é preciso ter cuidado. E a Câmara aí não pode perder os seus poderes de regulação, os seus poderes de fiscalização. A Câmara, a partir deste momento, tem a obrigação, não apenas contratual, porque essa também está prevista no respectivo contrato de concessão, tem a obrigação moral e a obrigação política junto dos consumidores, dos municípios deste Concelho, de garantir, primeiro, que o contrato é escrupulosamente cumprido por ambas as partes, quer pela empresa Águas da Zambuja, quer por parte da Câmara Municipal da Zambuja. Segundo, que o contrato garanta efetivamente, e a execução do contrato garante efetivamente a qualidade, uma boa qualidade do serviço aos consumidores. Terceiro, que os consumidores nunca sejam prejudicados ao nível de taxas, do pagamento de taxas, e que a sustentabilidade da empresa não decorra exclusivamente e excessivamente por aquilo que as pessoas pagam em função do seu preço. Traduzindo, não podem ser as pessoas a pagar os lucros das Águas da Zambuja. As Águas da Zambuja devem ter uma política coerente com aquilo que está no contrato e não devem entrar numa posição abusiva. E eu, enquanto Presidente da Câmara, irei fazer tudo para que isso não aconteça. Daquilo que li e daquilo que estudei do contrato de concessão, parece-me, e não tenho todos os elementos ainda, e só os terei quando for Presidente da Câmara, não parece-me que o contrato não coloca as Águas da Zambuja numa posição de situação dominante e abusiva no mercado que prejudica os consumidores. Mas se houver essa tentação, a minha obrigação enquanto Presidente da Câmara é defender os consumidores, não é defender a empresa. E aí serei exigente, serei rigoroso e, acima de tudo, estará a defesa dos interesses dos municípios do Concelho da Zambuja. Estamos a chegar ao final desta primeira parte, mas gostaria de antes de fazer uma pergunta, é que tanto o Bloco de Esquerda como a CDU defendem a possibilidade de rescindir contrato com a empresa Águas da Zambuja, independentemente dos resultados financeiros, ou neste caso das indemnizações que venham a surgir ao município. Olha, sabe porque é que o Bloco de Esquerda e a CDU dizem isso? Porque
que o Bloco de Esquerda e a CDU, nestas eleições, não têm quaisquer possibilidades, e não quero ofender ninguém, não têm quaisquer possibilidades de chegar ao poder, não têm quaisquer possibilidades de liderar a próxima Câmara Municipal da Zambuja e, em função disso, podem ter todas as atitudes e todas as conversas demagógicas que lhes interessam, nomeadamente dizer que o contrato de concessão deverá ser rescindido através do pagamento de uma indemnização. Bom, mas... Então, acha que a luta neste ano, estas eleições vão ser entre si e o atual Presidente da Câmara? Deixe-me só concluir o raciocínio em relação às águas da Zambuja. Agora, o facto da CDU e o Bloco de Esquerda defenderem isso, não quer dizer que isso seja execuível. É sempre possível rescindir um contrato, mas é preciso pagar uma indenização. E eu nunca irei sobrecarregar os municípios deste concelho com uma indenização, porque serão eles que terão de a pagar, em função de um erro de gestão cometido pelo ainda Presidente da Câmara Municipal da Zambuja. Eu terei de esperar, terei de analisar que sejam as águas da Zambuja a incumprir o contrato para ter justa causa e dessa forma rescindir o contrato. Ou seja, eu não terei problemas em rescindir o contrato, mas só rescindo o contrato quando houver justa causa para o fazer, para não ter de pagar a indenização. Não rescindo o contrato para ganhar votos e não anuncio rescisões de contrato e pagamentos de indenização para ganhar votos, porque a minha ambição e o meu dever é ser Presidente da Câmara Municipal da Zambuja. Não estou nestas eleições autárquicas apenas para saber quem é que é o terceiro partido mais votado ou o quarto partido mais votado. Esse é um problema do Bloco de Esquerda e um problema da CDU. Então pergunto-lhe mais uma vez, na sua opinião, a luta autárquica pelos lugares e, digamos, para chegar à presidência da Câmara vai ser entre a coligação pelo futuro Nossa Terra, que o senhor lidera, e o atual Presidente da Câmara, deixando o PCP, neste caso a CDU e o Bloco de Esquerda, digamos, não na posição de poder eleger um Presidente de Câmara. Olha, eu com toda a sinceridade e sem querer ser arrogante, que não o sou nem sequer na minha forma de estar pessoal, mas por aquilo que tenho ouvido, daquilo que tenho escutado por parte das pessoas, nomeadamente dirigentes políticos, que eu agora não vou referenciar, mas dos vários quadrantes que estão em disputa nestas eleições autárquicas, é óbvio que a disputa eleitoral nas próximas eleições autárquicas será entre o projeto do passado, representado pelo Partido Socialista, e o projeto do futuro e da inovação, representado pela Coligação pelo Futuro da Nossa Terra. Altura agora de irmos até à música. Dr. António Jorge Lopes, quem é o seu primeiro convidado musical do Conversa Franca? Olha, eu sou um apaixonado pelo fado e dentro do fado há uma artista, que já não está infelizmente entre nós, que normalmente passeia comigo no carro e que me vai agradando as viagens que vou fazendo, que é a Amália. E dentro dessa perspectiva peço, se assim a Rádio Ribatejo me conceder esse desejo, que gostaria de ouvir o fado que mais gosto da Amália, que é O Povo que Lavas no Rio.